Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu estou bem. Quero deixar aqui uma passagem aqui na Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 18 diz assim, somente a, somente a parte A diz assim, porque para mim tenho por certo que a aflição deste tempo presente não dão para comparar. Então, vou ler tudo. Com a glória que há de nos ser revelada. Paulo escrevendo sua epístola a Roma. Mas para nós saber que igreja é essa que está se referindo, eu quero voltar lá no capítulo de número de primeiro, 1 e 2, capítulo primeiro e o segundo de Atos. O primeiro capítulo de Atos vai falar lá que Jesus foi levado aos céus e dois anjos falaram aos varões galileus, que nem está escrito lá. Diz assim, varões galileus, que está olhando para o alto, esse mesmo Senhor Jesus que subiu um dia de se voltar. E Jesus, antes de subir, ele foi e assoprou sobre os discípulos, dizendo: Recebereis a virtude do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Aí, quando a igreja é revestida de poder, o povo começa a pensar que estão embriagados. Porém, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele ficou de pé e falou que nós não estamos embriagados, mas sim o que aconteceu, que o profeta Joel profetizou, dizendo que nos últimos tempos, pode ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda língua. Aí nós vemos que a igreja começa a crescer. A igreja começa a igreja começa a crescer. Paulo antes era Saulo, perseguia a igreja, até que um dia ele teve um encontro com Deus, né? Com Jesus. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí nós vemos que Saulo vai e fica orando na rua, vai para Damasco, vai para a rua chamada direita, e lá fica orando. E Jesus vai e fala em visão com Ananias, que para que ele possa ir lá orar por Saulo, que ele é um vaso útil. Para mim é um vaso útil para levar o evangelho ao gentil. Aí nós vemos que Paulo começa a fundar a igreja. Funda a igreja de Efésio, funda a igreja de Coríntios, aí vai plantando igreja e o reino de Deus vai se espalhando. O evangelho de Cristo vai se espalhando. Aí se nós for olhar lá no 1 Coríntios, quero ler aqui 1 Coríntios, o 1 Coríntios ele vai dizer vou ver aqui, 1 Coríntios diz assim, né? 1 Coríntios, que vem, 1 Coríntios 1 e 22 diz assim, ó, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos o Evangelho. Paulo estava escrevendo, dizendo que o Evangelho é poder de Deus. Se o Evangelho é poder de Deus, ele tem o poder de penetrar na mais divina alma, na mais alma, na alma mais. Você pode ser. Você pode ser o mais vil pecador que Jesus te transforma. Jesus te transforma e te faz um vaso novo. Pois é, o Evangelho de Deus, ele é poder de Deus e salvação para todo que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Você me perguntar por que eu estou muito junto,
que eu tô botando Igreja de Coríntios? Eu quero dizer, é porque eu quero dizer assim, que quando Paulo vai iniciar seu ministério, ele volta para Roma, lá onde estava as igrejas. E lá alguns falar, ele volta para Jerusalém, passa em Roma também. Se vocês for ver lá nos capítulos de Atos, fala lá. Paulo foi em Jerusalém, depois foi em Roma. Aí ele vai os discípulos começam a falar assim, não é os outros discípulos começam a falar assim, não é esse o Saulo que perseguia a igreja. Agora ele cheio de Deus já começa a falar do evangelho e disputar com os outros. Pois é, Paulo ele foi cheio de Deus, fundou bastante igreja. E voltando lá nesse capítulo onde eu estou, de Romanos 8, ele diz que as aflições deste tempo, que é porque por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que não há de ser revelada. Aqui é Paulo dizendo que nós vamos ter uma coroa de glória, e nem Jesus disse, né? Jesus disse que quando Jesus disse que quando a igreja foi arrebatada, nós seremos transformados. Paulo diz isso lá em 1 Tessalonicenses 4. Ele diz isso, que a igreja será arrebatada, nós subiremos com um corpo glorioso. Os que estão morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que somos salvos subiremos para encontrar com Jesus nos ares. Essa é a esperança da igreja, né? Jesus disse que Jesus foi bem claro quando disse lá que Jesus disse que no mundo teria as aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Jesus disse também que não é o servo maior que o seu senhor. Basta imitar o que o que o seu senhor faz. E ele diz mais na frente assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então a gente tem que obedecer a palavra, né? A palavra que nos confronta, a palavra que nos corrige, a palavra que nos exorta sempre a permanecer no caminho de Deus, no caminho de Jesus Cristo, porque Ele é o próprio caminho, Ele é a verdade e a vida. Pois é, meu amigo, Deus te abençoe, viu? Deus te dê uma tarde abençoada na presença de Deus, viu? Fica na paz do Senhor e um grande abraço.